No quarto domingo da Quaresma, em São João del Rei, acontece a festa do Senhor Bom Jesus dos Passos, que procede à emocionante procissão do encontro. Durante a manifestação religiosa, um grupo de sineiros da cidade realiza uma disputa um tanto inusitada. Em uma rivalidade amigável, mas um tanto barulhenta, o combate dos sinos também é uma rica tradição da cidade. O combate ele é feito no quarto domingo da Quaresma, né? Então é feito pela Irmandade de Nosso Senhor dos Bom Jesus dos Passos. Então o combate mesmo é ao domingo, porque na sexta-feira, sábado, são onde é o depósito do Senhor dos Passos, Senhora das Dores, né? E o Senhor dos Passos fica em São Francisco, a Senhora das Dores no Carmo. Então o combate acontece no domingo, ao meio-dia 15, às 15 horas e 1 hora antes da procissão. Que no caso a procissão é às 18 horas, às 17 horas, né? Que é onde chama os irmãos para a procissão, 1 hora antes da coisa. E dentro disso acontece o combate entre a Igreja do Carmo, São Francisco e Catedral. Né? E São Francisco, como a imagem do Senhor dos Passos está na Igreja de São Francisco que comanda o combate. Né? Os sinos de São Francisco é que comandam o combate. Então, primeiro é São Francisco, o que São Francisco fizer, Carmo tem que respeitar. E o que Carmo fizer, Catedral tem que respeitar. E como funciona esse respeitar? Então é assim, o que eles fizerem lá, vamos supor, então no começo deu a hora. Então a gente fala as Ave Marias, né? Que é o Ângelus, né? Ave Marias. Então são 9 pancadas bem espaçadas umas das outras, né? Então lá ela começa em São Francisco. Então São Francisco dá uma pancada lá, aí depois após um espaço, Carmo bate, depois Catedral. Então, se eles não baterem uma pancada lá, Carmo não pode fazer e nem Catedral pode fazer. Então, eles têm que respeitar o que eles fazem lá. Então, determinadas essas 9 pancadas, põe-se o sino a pino, né? A gente, na linguagem do sineiro, é catar o sino, colocar de boca para cima, né? Então, aí vem um menino, ele vai lá fora com o sino, né? A gente fala amaciar o sino. Então, a gente amacia, né? Faz esse processo de ir lá fora e vir para dentro com ele, ir lá fora e colocar de boca para cima. Então, aí começa o dobre. Então, o dobre já é duplo, quando o sino dá 2 pancadas, né? Aí começa em São Francisco, Carmo, Catedral. São Francisco, isso a gente fala que é um espaço, né, começando com um espaço maior de uma igreja para outra, de um sino para outro. Depois chega num certo momento que começa a acelerar. Aí que começa o combate. Porque São Francisco começa a acelerar, o Carmo tem que acelerar, então um tem que entrar no meio de um dobro do outro, aquela confusão, aí até acelerar o sino. Aí começa a acelerar as 3 igrejas. Aí faz-se uma fila aqui, de cá e de lá, que a gente fala as duplas, né, dos sineiros, né? Então cada um escolhe seu par, né, seu companheiro, né, faz o par, aí ele vem e começa a dobrar. Aí vai dobrando até... Aí São Francisco parou, aí as outras têm que parar também. Entendeu? Aí começa tudo de novo. Aí isso, bem, eu não sei se tem hoje ainda. Hoje eles esticam mais um pouco esse tempo. Porque no meu tempo era 45 minutos, tinha que fazer esse combate. Agora hoje acho que eles fazem mais, um pouco a mais, né? Esses dobres, né, do combate. Aí tem eles têm uma bandeira vermelha, que é guerra. Então aí é onde que, às vezes está demorando demais a acelerar o sino, então eles começam a balançar a bandeira vermelha, aí pedindo, né, para adiantar, para acelerar.
Aí quando está cansado, começou a acelerar o sino, aí eles estão cansados, eles vão, pegam uma bandeira branca, paz, bandeira branca significa paz, aí eles balançam essa bandeira branca para poder diminuir, né, para poder parar, colocar o sino mais compassado, tudo para eles poderem descansar. Aí vai desse jeito, nos 3 horários, que é meio-dia 15, às 15 e às 17, que é 1 hora antes da procissão. É aquela disputa sadia entre sineiros que quando a Igreja do Carmo acha que ganha porque, da forma que eu te expliquei, a gente não consegue medir. Então aí a Igreja do Carmo ganhou, a Igreja de São Francisco ganhou, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar ganhou. Então é aquela disputa sadia entre amigos, que nós somos amigos do pessoal do Carmo, o pessoal do Carmo é amigo da Igreja de São Francisco. Então é aquela via de mão tripla que a gente costuma falar. O sino dos passos parou. Começou a revirada, os dobres que tem antes daquela revirada, que é o auge da velocidade do sino. A Igreja do Carmo foi aquela que continuou revirando depois da Igreja de Nossa Senhora do Pilar e da Igreja de São Francisco. Então, como ela continuou e ficou por último revirando, então é aí que se mede a vitória. Os sineiros de lá, então, tiveram mais força do que nós aqui. É uma coisa sem medida, por isso que eu falo que não se mede a vitória. Eu venho de uma família de sineiros, então não tinha como eu fugir daquilo. Eu sou filho de sineiro há muitos anos, que meu pai é sineiro, principalmente foi sineiro aqui da Catedral do Pilar. Meu tio, que é meu padrinho, tio Rodrigo, ele é sineiro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Meu outro tio foi sineiro da Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Então eu estou naquela monopolização que a gente costuma brincar. Minha família, a gente veio dos meus irmãos mais velhos, né? Depois chegou até os sobrinhos, né? Inclusive meu filho tem 10 anos, ele também já está aprendendo alguma coisa, já sabe, né? Algumas coisas já. Então, manter essa tradição em São João é bom para nós, porque só em São João del Rei que a gente tem essas modalidades, igual São João del Rei não se vê falar em combate sino em nenhuma outra cidade, né? Os nossos repiques também. Então, São João del Rei é diferente, né? Então a gente tem que brigar por isso, né? E conservar essa tradição dos sinos, né, de São João. Não só as tradições dos sinos, né, das nossas irmandades, das nossas procissões, né, da Semana Santa, que é tão bonita em São João del Rei. Então nós, principalmente nós que somos são joanenses, a gente tem essa obrigação de conservar isso, né, e brigar por isso. Porque é tão bonito, a gente vê as pessoas vindo de fora e falam, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Tantas pessoas falam, eles falam, eu vou à Europa, eu já viajei o Brasil inteiro, eu já fui na Europa. Eu nunca vi isso. Então é só São João del Rei que tem esse toque dos sinos, o estilo dos toques, né? Então tem toque para tudo. Tem toque fúnebre, tem toque alegre, tem toque para procissão, para a bênção do Santíssimo, para a missa cantada, né? Para tudo. Falecimento de um bispo, de um sacerdote, né? de um mesário de uma irmandade, de um leigo. Então tem tudo, para tudo tem esse toque de sino. Das vias sacras que está tendo agora durante a quaresma, cada igreja tem suas vias sacras, né? Aí dobra-se o sino médio, que é o meião, a gente fala meião, né? O sino médio, que é o sino de penitência, que esse sino médio é o sino de penitência. Então, para nós, né, é interessante a gente poder conservar isso aí. Para mim é o mais importante, que é aquela preservação da linguagem dos sinos, que é o principal que a gente tem muito medo de acabar. Justamente pela tecnologia, porque hoje as crianças se resguardam muito mais em questão à tecnologia do que a informação pelos sinos. Então, é uma coisa que a gente está lutando muito para poder manter em questão a isso, porque as crianças hoje, você consegue avisar muito mais fácil por meio de redes sociais do que você conseguir avisar por meio da linguagem dos sinos. Então, a preservação da linguagem dos sinos é a coisa mais importante hoje que São João del Rei precisa, principalmente São João del Rei, que é a base da linguagem dos sinos hoje.